Buenas! Nessa sessão a gente vai falar da Capital Allocation Line, ou linha de alocação de capital, como quiserem, CAL ou LAC. Que é um conceito importante, não só por ela individualmente, mas assim, através dela a gente consegue ver coisas como, por exemplo, o índice de Sharpe, e a gente vai ver de onde sai isso daí, a gente vai deduzir essa linha. E mais, através dessa linha de alocação de capital, adiante a gente consegue criar uma linha mais importante, que é a Capital Market Line. Que aí sim, essa é a linha importante, porque ela vai dar para a gente a fronteira eficiente de um ativo livre de risco com vamos dizer, a carteira de mercado que a gente vai sair justamente, ou que a carteira de mercado que a gente vai extrair através vamos dizer, da execução do procedimento para chegar na fronteira eficiente, dado um conjunto de oportunidades que a gente tem. Então, vamos lá construir a nossa Capital Allocation Line. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trabalhar, eu tenho um portfólio T, eu tenho uma carteira P, uma carteira com risco P, e eu tenho também um ativo livre de risco, chamado, cujo retorno seja RF. Tá ok? Essa carteira P vai ter um retorno chamado RP. E aí eu vou montar uma nova carteira, tá certo? Que vai ser a base da nossa Capital Market Line. Se eu quiser ver, vamos dizer, se a gente quiser visualizar, eu posso fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, graficamente, para a gente ver. Eu tenho aqui o retorno esperado. E eu tenho nesse eixo aqui o risco. Então, está aqui o nosso risco. O risco eu vou medir com o sigma, com o nosso desvio padrão, tá ok? Ou raiz quadrada da variância. E aí, para a gente visualizar, essa carteira P está em algum ponto aqui. Então, nossa carteira P está aqui. E eu tenho a nossa taxa livre de risco, que eu vou dizer que está aqui. Vou colocar ela aqui embaixo. O retorno está aqui. Então, aqui tem o P e aqui é ERP, que é o retorno dessa carteira. Tá bom? E agora eu vou montar uma carteira que é a combinação desses dois ativos, desse nosso ativo livre de risco nessa carteira P, tá certo? Uma carteira P qualquer. Ela precisa ser eficiente? Não, não precisa. É qualquer, uma carteira qualquer. Então, Capital Allocation Line, ela serve para qualquer tipo de carteira. Eu só preciso para montá-la o ativo livre de risco e uma carteira P qualquer. Tá certo? E outro nome. A Capital Market Line é assim. Essa é uma carteira especial. Ou, na verdade, a Capital Market Line é uma CAL, uma Capital Allocation Line especial. Tá certo? Que a gente vai discutir em outro vídeo. Mas a CAL, ou Capital Allocation Line, é uma relação entre o ativo livre de risco e uma carteira com risco, qualquer. Então, para montar essa carteira aqui com os dois, então, vamos lá, aqui eu vou ter o seguinte, o retorno esperado de uma carteira
de maneira genérica, com 2 ativos, é o quanto invisto no primeiro ativo. O primeiro ativo que eu vou investir é a carteira com risco, então ERP, que é esse que a gente tem aqui, mais 1 menos o quanto eu investi no ativo com risco, vezes o retorno do ativo livre de risco. O retorno livre de risco, como ele é livre de risco, eu sei o quanto ele vai dar. Eu não preciso desse operador esperança matemática aqui, esse E. Então, já deixo aqui com o RF. Tá certo? Muito bom. Eu pego isso daqui, aí se eu abrir o parênteses e tal e manipular isso, então abre esse 1 menos o W aqui. Aliás, no outro vídeo que eu falo do retorno e risco para 2 ou mais ativos, a gente vê essa mesma fórmula aqui. Então, se eu pegar esse RF aqui e abrir aqui o parênteses, então multiplicar e isolar o W, eu chego na seguinte relação, RF mais o W, que multiplica o retorno esperado do nosso portfólio P, a nossa carteira P, menos o ativo livre de risco. Então, está aqui. Esse resultado a gente vai usar logo mais, não vai embora. Agora, é o seguinte, é ambiente ainda de média variância. Eu tenho o retorno esperado aqui, e agora eu preciso definir o risco. Então, vamos calcular o risco entre esses 2 ativos, e aí eu vou usar a fórmula de risco. Então, para usar a fórmula de risco, que a variância da carteira C vai ser o quanto eu invisto no portfólio P, vezes a variância de P, mais 1 menos o quanto eu invisto no ativo livre de risco, vezes a variância do ativo livre de risco, mais 2 vezes quanto invisto no portfólio P, vezes 1 menos o quanto invisto no ativo livre de risco, vezes, aqui, eu vou usar a fórmula da covariância, que deixa aberta aqui o desvio padrão dos retornos da carteira P, vezes o desvio padrão do ativo livre de risco, vezes a correlação dos retornos da carteira P com o ativo livre de risco. Beleza? Então, essa aqui é a fórmula do risco da carteira, dessa nossa carteira formada pelo ativo P e desse ativo aqui livre de risco. E aí é o seguinte, pessoal, o que acontece? Se o ativo é livre de risco, o risco dele, se ele é livre de risco, o risco dele aqui ele é 0. Então, esse termo é 0. Esse termo aqui, também esse desvio padrão é 0. Então, a variância é 0, que ele é livre de risco. O desvio padrão dele é 0. Então, veja que esse risco aqui, ó, esse termo aqui vai zerar. Esse termo aqui, como um todo, vai zerar. E mais, se realmente o ativo P é com risco e o ativo RF é livre de risco, o que acontece? Só uma coisinha aqui que eu esqueci de marcar aqui, marquei o retorno, esqueci de marcar aqui, ó, o sigma P que está aqui, ó. E sigma P é o que está aqui, tá? Graficamente. Se esse é com risco e esse é sem risco, essa correlação eu também espero que seja 0, tá certo? Nem preciso forçar isso daqui na realidade. Esse termo aqui nem precisaria ser 0 da correlação, porque esse aqui já zerou. Então, isso aqui zerou, ó, tudo aqui virou 0, isso aqui virou 0. E aí, o que acontece? Isso daqui, o risco da carteira C é o quanto invisto no ativo no ativo P, ou melhor, na carteira P, vezes a variância dos retornos do P ao quadrado, ou aqui está o quadrado, aqui está o quadrado, eu posso tirar a raiz de tudo, então o desvio padrão da carteira C é
W vezes o risco da carteira P. E daqui eu ainda posso tirar o seguinte, que W é igual ao risco da carteira C sobre o risco da carteira P. Beleza? Muito bom. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar este resultado aqui de cima. Vocês estão vendo o W aqui. E eu achei o W aqui para essa carteira. Então, vou juntar estes dois resultados aqui. E dessa forma, o que eu vou ter? Dessa forma, eu tenho que o retorno esperado dessa minha carteira C, ele vai ser, vou pegar onde tem W aqui e vou substituir por esse outro W. Então, vai ser o retorno do ativo livre de risco, mais, substituo aqui, ó, o risco da carteira C sobre o risco da carteira P, vezes aqui o retorno esperado da carteira P menos o retorno da taxa livre de risco. Olha aí, que bonitinho. E agora, na verdade, acabou. Eu já consegui agora escrever uma carteira C que relaciona o ativo livre de risco e o retorno e o risco da carteira P. E essa carteira C é o que eu vou chamar de CAL, ou Capital Market Line. Então, agora, chegamos na nossa querida CAL. Então, essa daqui, nada mais, nada menos, vai ser o retorno esperado da CAL, ou LAC, como quiserem, e a minha LAC vai ser justamente essa relação aqui, ó. Esta vai ser a minha Capital Allocation Line. Tá ok? Então, tá aqui, ó. Capital Allocation Line, ou linha de alocação de capital. Line, que vai ser dada, eu escrevo ela como a taxa livre de risco, mais o sigma dela, o sigma da CAL, vezes, e agora eu vou pegar esse sigma P e vou jogar para cá. Vocês já vão entender por quê. O retorno esperado da carteira P menos o retorno do ativo livre de risco sobre sigma P, o risco da carteira P. Então está aqui. Essa é a nossa CAL, ou Capital Allocation Line, assim que eu escrevo ela e assim que eu acho os pontos dessa reta aqui. Então, a Capital Allocation Line, nada mais, nada menos, é do que? É uma reta, tá, certo? Uma função que relaciona o risco de uma determinada carteira com a taxa livre de risco. E aí, aqui nessa linha, eu tenho todas as combinações entre o ativo livre de risco e essa carteira P com risco. Tá certo? Então, aqui é uma carteira P qualquer. Carteira arriscada. Arriscada quer dizer com risco. Qualquer. Isso é importante, é qualquer. E aí, por que eu fiz essa separação? Eu escrevi dessa maneira aqui, diferente. Porque aí a gente tem um outro resultado muito legal. Este termo aqui, ele é exatamente o que a gente chama de índice
de Sharp. Foi desenvolvido pelo professor William Sharp, que pega o retorno de uma carteira, tá certo? Pode ser um fundo de investimento, menos a taxa livre de risco sobre o risco da carteira. Quanto maior esse índice de Sharp, quer dizer maior, esse índice Sharp também é a inclinação dessa reta aqui. Então, se eu quiser visualizar o seguinte, se eu colocar aqui, isso aqui tá, esse aqui é o nosso sigma P, isto daqui vai ser exatamente ERP, o retorno da carteira P menos o ativo livre de risco, tá certo? Essa distância. Quando eu pego um sobre o outro, é justamente o quê? A inclinação aqui, essa inclinação. Então, essa inclinação essa é o nosso índice de Sharp, é o índice de Sharp. Então, quanto maior isso daqui, melhor. Então, o índice Sharp está dizendo aqui, quanto maior o índice de Sharp, maior a recompensa aqui, o risco-retorno, para cada unidade de risco incorrida. O índice Sharp mede justamente isso. Quanto que eu ganho para cada unidade de risco que eu corro naquela carteira, naquele fundo. Então, quanto maior essa inclinação aqui, maior o índice de Sharp, tá certo? Melhor vai ser ali aquela carteira na hora de analisar. Então, essas combinações. E lembrando também o teorema de Tobin, teorema da separação, depois você vai pegar aqui, passar as curvas de utilidade ou as curvas de indiferença para achar qual é a carteira ótima em função da tolerância ao risco ou a preferência do investidor. Tá ok? Então, tá aqui a nossa call. Como ela é deduzida, foi isso que a gente já viu. Como é que a gente usa ela? Então, usa o teorema da separação de Tobin aqui, e dentro dela veio já aqui, o índice de Sharp. Vou preferir sempre, combinações que me dão, por exemplo, uma maior inclinação, porque eu vou ter aqui, nessa maior inclinação, um índice de Sharp maior, tá certo? Se eu tenho um índice de Sharp maior aqui, eu tenho melhor, as próprias curvas vão pegar outros valores aqui, vão preferir essas combinações aqui de cima do que essa daqui de baixo. Então, se eu tiver outra call aqui de cima com outro ativo, eu vou preferir essa daqui do que essa aqui de cima do que essa aqui de baixo. Tá certo? E a gente vai ver depois que é usando essa call aqui e essa ideia, e aí já tenho aqui a construção, que a gente vai chegar na Capital Market Line, que a gente vai discutir em outro vídeo. Muito bom, pessoal. Essa é a famosa linha de alocação de capital, Capital Allocation Line, que a gente usa para ver combinações ou para montar as combinações do retorno de uma carteira com risco, qualquer aí que a gente tem, e o ativo livre de risco que a gente tem. E a gente pode entender isso. Por exemplo, uma carteira livre com risco é a carteira que você tem acesso ou deixa seu dinheiro, e ativo livre de risco é, por exemplo, o fundo DI ou o dinheiro que você tem no CDB que está rendendo, por exemplo, a taxa DI, ou sua carteira de títulos, por exemplo, do Tesouro Nacional, tá bom? Que são livres de risco. E essa combinação, você pode pegar o risco-retorno delas e montar a sua própria call e ver se você está escolhendo, dada a sua aversão ao risco aí, você está fazendo a boa escolha aí, a escolha ótima. Tá ok? Até mais!